Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Gente, na nossa aula de hoje, vamos revisar o que aprendemos ontem com o uso da letrinha C e o cedilha, tá? E vamos também ver outro assunto de ortografia, sobre o uso de duas outras letras, tá bom? Nós não temos atividade no caderno, temos somente atividade no livro e também a correção da atividade de ontem. Quem perdeu a atividade de ontem do livro, fica ligado na correção, tá bom? Então, vamos começar revisando, tá? Ontem nós estudamos um pouquinho sobre essa letra, a letra C com o cedilha. Lembra que a Pro comentou com vocês? Pronto. A letra C e o cedilha, olha aqui, estão presentes em várias palavras do nosso dia a dia. E essa letrinha, a letra C com cedilha, que a gente chama geralmente de C cedilha, tá? C com cedilha, ela não teve origem no nosso alfabeto. Ela é de origem do alfabeto espanhol, tá? Mas ela acabou sendo usada em muitas palavrinhas que nós temos hoje. Bom, e o C cedilha, o que é que ele faz? Bom, ele tem o som de dois S's. Ele acrescenta o som de dois S's às palavras. E ele só pode ser usado com as vogais A, O e a vogal U. Quando eu junto a vogal A e O e o tio, eu faço o ão. Então, ele também pode ser usado com o ão, tá certo? Tudo isso nós aprendemos na nossa aula de ontem. A Pro está só revisando o nosso assunto, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, o Sa, essa é a família fonética dele, tá? O Sa, Sé, Si, Só e Su. Por que ele foi usado, não foi usado com E nem com I? Porque com a letrinha E e a letrinha I, eu não uso o C com o cedilha não, tá bom, pessoal? Eu só uso a consoante C. E mesmo assim, ela vai ter o som de dois S como nas outras. E se eu esquecer de colocar o cedilha? Vai ter diferença? Vai sim. Se você esquecer de colocar o cedilha aqui, ó, vou tirar para você ver, vai ficar K. Aqui vai ficar K, ao invés de Sa. Tá bom? Então, a gente não pode esquecer de colocar o cedilha. Olha ele aparecendo aqui, olha o som. Sol, aqui tem som de sol. Paçoca, açaí. Se eu tirar o cedilha daqui, vai ficar pacoca. Vai ficar có, e não só. Aqui vai ficar cá, acaí, ao invés de açaí, tá bom? Então, deu para ver que o cedilha ele é bem importante. Cedilha, crianças, é só esse sinalzinho aqui, a gente não pode esquecer. Cedilha é esse sinal. O C, a consoante C aqui, com cedilha, que tem o som de dois S. Tem esse som de S, que a gente faz com a pontinha da língua, tá bom? E onde nós encontramos no nosso dia a dia? Em várias palavrinhas. Aqui eu botei só algumas, tá? Que a gente consegue encontrar o C com o cedilha, como na palavra açúcar, na palavra palhaço, laço, berço. Existem várias e várias palavrinhas as quais a gente consegue utilizar o cedilha e que é de extrema importância que você não esqueça de colocar, porque se esquecer, o som vai mudar. Se eu esquecer de colocar o cedilha aqui, vai ficar açúcar, tá bom? Não posso esquecer. Nessas palavrinhas que você viu cedilha, eu garanto que elas estão escritas ou com O, ou com U, ou com A. Porque o cedilho, C cedilha, eu não uso nem com o E, nem com o I. Vou te mostrar. Então, ó, eu posso e eu não posso. Pode sim usar o C cedilha com a vogal a vogal O, a vogal U e o ão. Porque o ão é quando eu junto o A e o O, tá? Eu não posso usar o C cedilha com E nem com o I. E também eu não posso nunca iniciar palavras utilizando o C e o cedilha. Também não posso iniciar palavras utilizando os dois R's, nem os dois S's.
Tá certo? Então, essa regrinha também vale para o C cedilha, ok? Bom, gente, nós fizemos a atividade da página 200, 201, 202 e 203. Fizemos a nossa aula de ontem. Vamos corrigir agora? Vamos lá. Vamos começar a nossa correção, pessoal, na página 200. Na questão 1 diz: descubra no quadro 5 palavras escritas com C cedilha e copie-as abaixo. Você iria descobrir essas palavrinhas e copiá-las nesses espaços aqui. Na palavra coração, eu tenho outra palavra. Eu tenho a palavra ração e tenho a palavra ação. Não tem problema, você pode deixar aí também, tá certo? Aqui não precisa estar igual no mesmo lugar que eu coloquei, não, aqui no livro não. Mas tem que ter essas 5 palavrinhas, tá bom? E as outras, se você quiser colocar também. Na questão 2, diz: complete as palavras com CE ou CI, leias e depois copias. Nós temos que completar e depois copiar aqui embaixo. Cinema, cera, alface, CE, viu, pessoal? Cego, bicicleta, bacia, cigarra, felicidade e cenoura, tá bom? Depois você escreve cada um aqui embaixo. Essa daqui tá escrito cego aqui, mas foi um erro. Você coloca a palavrinha bicicleta, tá? Aí você pausa e vai fazendo as correções que você acha necessário. Ainda aqui, na questão 2 diz: agora responda por que no nome dessas imagens a letra C não recebe cedilha. Então, se a sua resposta estiver parecida com essa, tudo bem. Porque antes de E ou I, o C não recebe cedilha, tá? Porque nós não utilizamos C cedilha com a vogal E e com a vogal I. Suas respostas podem não ser iguais à da Pro, mas tinha que estar falando isso daqui. Porque a gente sabe, não é que com a letrinha I e com a letrinha E, a gente não usa o C e o cedilha. Por isso que foi utilizado só a letra C, tá bom? Questão 3. Vamos transformar as palavras? Observe e siga o modelo. Então, o modelo, gente, é esse daqui, ó. Onça, que foi escrita com C cedilha e A, ficou oncinha. Você colocaria no diminutivo, tá? Quando você coloca no diminutivo, você vai terminar com inha. Então, olha a letra I aparecendo. E eu sei que eu não posso utilizar o C e o cedilha com a letra I. Então, por isso que mudou. Olha só, cabeça, cabecinha. Não tem o cedilha. Beiço, beicinho. Alça, alcinha. Fumaça, fumacinha. Peça, pecinha. Moça, mocinha. Palhaço, palhacinho. Berço, bercinho, tá? Então, aqui vocês tinham que colocar essas palavras no diminutivo. Opa. Na questão 4 diz: leia as palavras do quadro e arrume-as na coluna de acordo com as sílabas em destaque. Você teria que só arrumar as palavras de acordo com a sílaba que ela tem. Se ela tivesse o C cedilha e o A, você colocava aqui, C cedilha e o O nessa, C cedilha e o U, olha só. E o são, então, sa, só, su e são. Prontinho. Agora você pausa as palavras, pausa o vídeo para verificar as suas palavras. Pode verificar com muita calma, tá certo? Se você colocou todas no lugar correto. Aqui na questão 5, você teria que ler a afirmação e perceber se a informação que tem está certa ou está errada. Vamos lá. Lá a letra A. A letra C cedilha pode aparecer no início de palavras? Errado. A gente não pode iniciar uma palavra com C cedilha. Depois de C cedilha, podem vir as vogais A, O e U? Pode sim. O SA, o SO e o SU. O C cedilha e o S representam o mesmo som? Sim, o C cedilha tem som de S. Depois do C cedilha, podem aparecer as letras A, E, I, O, U? Não. Só pode aparecer o A, o O e o U. O E e o I não podem. Por isso que a questão 5 está errada, tá bom? Na questão 6, diz assim: desembaralhe as sílabas e descubra palavras com C cedilha.
Na primeira eu tenho cabeça, refeição, cabeçudo e doçura. Não esquece de colocar o cedilha, viu, pessoal? E para a gente concluir, pessoal, aqui na questão 7 diz: copie as palavras usando o cedilha quando necessário. Tem palavrinhas aí, gente, que a gente não precisa colocar o cedilha, tá? Então, as palavras que tem o seu cedilha: crianças, tá precisando, que aqui tá escrito criancas. Graça, tá precisando do cedilha, porque senão fica graca. Palhaçada, precisa do cedilha, senão fica palhacada. Coelho não precisa, cerca não precisa, chicote não precisa, coração precisa, senão fica coracão, tá bom? Circo não precisa, cadeira não precisa, copo não precisa, tá certo? Só essas palavrinhas que a Pró falou, ó. Crianças, graça, palhaçada e coração que estão precisando do cedilha abaixo do C, as demais não precisam. Vamos para a última questão, questão 8. Na questão 8 é um desafio. Ajude a onça a chegar à floresta escrevendo as respostas de cada enigma a seguir. Tipo de telefone móvel que podemos assistir a vídeos ou ouvir músicas? Celular. Produto que usamos para adoçar os alimentos? Açúcar. Fruta geralmente vendida em parques de diversões para os namorados? Maçã do amor. Artista que apresenta no circo e faz pessoas rirem? Palhaço. E animal que se arrasta pelo chão fazendo psss, cobra. Então, aqui estão as respostas, tá bom? Vamos continuar. Não esqueça de colocar a data da correção, viu, pessoal? Agora, pessoal, que nós já concluímos o nosso assunto sobre o C e cedilha, vamos falar sobre duas outras letrinhas que também trazem um som diferente para as palavras, a letra M e a letra N, tá certo? Se você quiser acompanhar, tá lá na página 204, tá bom? Bom, gente, a letra M e a letra N, elas são usadas, quando são usadas em finais de sílabas, elas dão um som nasálico. O que é que isso quer dizer? O que é para um som nasal? Um som nasal, crianças, é aquele que a gente pronuncia, certo? Com a ajuda da língua e que o som sai um pouquinho pelas fossas nasais. É tipo aquele som assim, ó. En, in, on, Tá vendo? É um som diferente. Esse é o som nasálico, tá bom? A letra M e a letra N, elas são usadas para dar esse som. Para dar esse som junto com algumas vogais, um som mais nasálico. Ou seja, que além da gente pronunciar com a ajuda da língua, ela sair pela boca, o som também sai um pouquinho só pelo nariz. Olha, eu vou te mostrar. Vamos aqui observar esse som. Aqui eu tenho an, en, in, on, certo? Se vocês perceberem, é como se vibrasse um pouquinho o nariz por dentro. Vamos de novo, ó. An, en, in, on, Então, tem essa vibração no som. Mas se eu mudar de posição, olha só como fica. Ma, me, mi, mo, mu. Tá vendo como é diferente? Aqui eu tenho an, aqui eu tenho ma, aqui eu tenho en, aqui eu tenho me, in, mi, on, mo, mu. Tá vendo como é diferente? Quando a letra M ou a letra N vai aparecer depois da vogal, aí ela tá ajudando o som da vogal. Quando a vogal aparece depois da consoante, aí ela tá formando o som com a consoante, tá? Aqui quem tá ajudando o som da vogal é a consoante. E aqui é o contrário, certo? Olha só, aqui eu tenho an e aqui eu tenho ma. Tá vendo como é diferente? Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui eu também tenho an, en, in, on, Quando eu boto o N na frente, eu tenho na, né, ni, no, nu. Percebeu como é diferente? Então, quando eu utilizo
essas consoantes, o M e o N, depois da vogal, eu estou dando um som diferente à vogal. Aqui eu tenho an ao invés de a. Eu tenho em ao invés de e. Eu tenho in ao invés de i. Eu tenho on ao invés de o e tenho ao invés de u. Tá? Então, essas consoantes, quando elas são usadas depois da vogal, elas dão um som diferente. Aqui também, tanto a letrinha M como a letrinha N. Vamos ver na prática? Olha só, aqui eu tenho na palavra lâmpada, eu tenho o M dando um som nasal com a letrinha A, tá? E ainda tem uma ajuda do acento circunflexo aqui. Aqui na palavrinha pingo, se eu tirasse a letrinha M, ia ficar pigo, pigo. Aqui eu tenho pin, in, tá vendo? Ó, pingo. Aqui embaixo eu tenho carruagem, carruagem. Tá vendo o som? Se eu tirar o M, vai ficar carruagem. Então, sim, faz muita diferença. Aqui nesse, olha, eu tenho pombo. Se eu tirar o M, que está ajudando o som do O, vai ficar pobo. Pobo. Então, faz diferença sim. Vamos relembrar as sílabas. An, en, in, on, do mesmo jeitinho com a letrinha M. A letrinha M e a letrinha N, nesse caso, elas têm o mesmo som. An, en, in, on, que é dar um som nasal com as vogais. Tá certo? Vamos treinar? Nosso assunto da letrinha M e da letrinha N é só esse, só para vocês perceberem que algumas palavrinhas, elas dão um som um pouquinho diferente às vogais. Vocês têm a página 205 e 206 para fazer, uma atividade bem simplesinha, e aí na próxima semana nós corrigimos, tá bom? Então, pessoal, um beijo, um cheiro e até a próxima aula.